Mateus 17, 23 a 26, perdão. Logo que chegaram a Cafarnaum, aqueles que cobravam o imposto da didracma aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram: teu mestre não paga didracma? Paga sim, respondeu Pedro. Mas quando chegaram a casa, Jesus preveniu-o, dizendo: que te parece, Simão? Os reis da terra, de quem recebem tributos ou os impostos? De seus filhos ou dos estrangeiros? Pedro respondeu: dos estrangeiros. Replicou Jesus: os filhos então estão isentos, mas não convém escandalizá-los. Vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que pegares, abrirás a boca, e encontrarás um estatere. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós. O texto é bastante interessante, né? Integrante também. Por que esse texto está na Sagrada Escritura? Jesus pagando imposto e Pedro falando que pagava, sendo que ele não pagava. Vamos adentrar dentro do texto também, para a gente compreender talvez um pouco mais o que está por trás do texto, né? Primeira coisa que nós vemos aqui é Pedro falando uma coisa que não convinha falar, né? Não condiz com a verdade. Pedro vai falar para os cobradores de impostos que Jesus pagava imposto, mas falou por falar, falou para ficar livre dos caras, né? Quando eles chegaram em casa, engraçado que a Sagrada Escritura não fala que Jesus advertiu Pedro, e nem que Jesus chamou a atenção de Pedro, mas Jesus preveniu Pedro, no sentido que Jesus estava dando uma instrução para Pedro. Pedro, quem que tem que pagar imposto? Não é? Os reis, os filhos ou os estrangeiros? Jesus aqui está se colocando como rei, como Senhor, Salvador. Eu não preciso pagar imposto. Esse imposto era um imposto diferente dos outros impostos. Era pago uma vez por ano, a didracma, 2 didracma, no templo, para o sustento do templo. Não era o imposto normal que eles pagavam. Então era pago 2 didracmas. Jesus falou para Pedro: Pedro, eu não preciso pagar, mas já que você falou, aqui já vem um outro lado da moeda. Jesus está honrando a palavra de Pedro. Pedro é um discípulo de Jesus. Pedro falou algo que não deveria ter falado. Jesus honra a palavra de Pedro, para não escandalizar os outros, para não desmentir Pedro, senão Pedro ia passar por mentiroso, uma coisa que falou que faz e que não precisa fazer. E Jesus manda Pedro ir lá no lago, lá no rio, lá no mar, o lago de Genezaré, manda ele ir lá pescar. O que é importante para a gente começar a pensar é o que estava passando na cabeça de Pedro. Você já viu quando a gente fala uma coisa que não devia falar e depois fica remoendo? Alguém aqui já fez isso? Né? A gente fala alguma coisa, puxa vida, não devia ter falado, né? Por que eu não fiquei quieto, né? Aí a gente fica remoendo aquilo, fica ou não fica? A gente vai remoendo. E isso aí é um problema muito sério. Com toda certeza Pedro ficou batendo minha culpa, minha máxima culpa. Por que eu falei? Por que eu não fiquei quieto? Né? Agora Pedro sai da casa, devia estar lá na casa da sogra dele, que estava em Cafarnaum, e vai até o lago de Genezaré, né? Tem uma distânciazinha aí de uns 300 metros, 400 metros, da casa até a beira do mar, do lago. Com toda certeza Pedro vai remoendo a história. Aí chega lá, Pedro vai pescar. Será que jogou a vara, já tirou um peixe? Quantas horas será que ele ficou lá esperando o bendito peixe? O texto não fala sobre esses assuntos, mas com toda certeza para Pedro foi uma lição. Ele vai pescar, chega lá, fica lá, meu Deus, e o peixe, né? Vamos imaginar que demorou para o peixe morder a bendita isca lá. Ele cansado, ele estava ali, Jesus mandou ele lá pescar e ele se matando, ele se remoendo. Puxa vida, por que eu falei? Por que eu não fiquei quieto? Morder a língua, né? Ficar quieto, etc. E ficou lá remoendo. A gente não sabe, é lógico, nós estamos imaginando
Mas vamos lá, que ele ficou lá mais de 1 hora esperando o bendito peixe grudar no anzol. Irmãos, o purgatório é isso aí. O purgatório é isso aí. Remoer algo que nós fizemos, e nós vamos ficar remoendo, até acontecer uma graça de Deus que vai nos purificar. Até Deus, na sua misericórdia, derramar graça sobre nós. E muitas vezes esse purgatório é em vida. Precisa morrer para passar por isso. Quantas vezes que nós ficamos remoendo certas coisas que fizemos, certos pecados, certas coisas, a gente fica remoendo 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Muitas vezes o nosso orgulho não deixa a gente fazer nada, a nossa prepotência não deixa a gente se humilhar, e nós ficamos com aquilo até esquecer. Mas se 1 hora algo acontece, aquilo vem à tona que nem uma espada e fisga em nós, aquilo volta como uma ferida novinha, que já estava com casca, né? É como se tirar a casca da ferida. Muitas vezes nós passamos essa situação de Pedro na nossa vida. Ficamos remoendo coisas que fizemos, que não foi nada agradável, e ficamos ali, esperando a graça. Algumas coisas nós poderíamos ter feito, né? Reconciliar, pedir perdão, oração, jejum, mortificação, obra de indulgência. Alguma coisa nós poderíamos ter feito para lavar o nosso coração daquela situação que nós procuramos. Pedro podia ter feito totalmente diferente do que ele fez. Ele não precisa falar que pagava. Olha, eu não sei se o mestre paga, eu nunca vi. Ou então falou assim: não, a gente cumpre a lei, o Senhor também cumpre, deve ter pago. Ele podia ter feito de outra forma. Nós também na nossa vida podemos fazer as coisas de outra forma. Sempre temos uma outra forma de fazer as coisas, e a gente só descobre depois que fez a coisa errada. A gente só para pensar: puxa vida, por que eu fiz isso? Por que eu falei? Isso aí muitas vezes vai remoendo o nosso coração. Mas se algo remoe o nosso coração de algo que nós fizemos, que é um purgatório em vida, de outro lado tem uma coisa que impede a gente de tomar qualquer outra atitude: orgulho. Muitas vezes o orgulho nos impede de nos rebaixar diante dos outros ou diante da situação. O coitado de Pedro aqui saiu para ir lá no mar pescar um peixe, e com toda certeza ele foi remoendo tudo que ele tinha feito. Mas Jesus estava honrando Pedro, e Pedro foi obediente a Jesus, que Jesus mandou ele lá pescar e ele foi lá pescar. Então a obediência de Pedro já é caminho de cura, já é caminho de libertação. Nós precisamos aprender que o nosso caminho de cura e libertação é obedecer o Senhor na sua palavra. E a palavra do Senhor manda amar, perdoar, servir. A palavra do Senhor manda perdoar 70 vezes 7, 77 vezes. A palavra nos manda perdoar, nos manda reconciliar. A palavra nos manda humilhar. Pedro foi obediente ao Senhor. Se Pedro falou algo que não devia, Jesus quis honrar Pedro. Para honrar Pedro, ele mandou Pedro ir lá, que ele iria fazer um milagre na vida de Pedro, mas só faria se ele fosse lá pescar. Pedro remoeu aquilo que ele fez, mas foi obediente a Jesus e foi até lá no mar. Pode ser que Pedro esperou lá no mar 2 horas, 3 horas, a noite inteira, para aparecer o bendito peixe, porque enquanto Pedro estava lá remoendo o seu pecado, ele estava sendo curado, porque ele obedeceu a ordem de Jesus. Se nós não confiarmos na palavra de Jesus, nós vamos confiar em quem? Jesus mandou ele: vai lá, pesca um peixe e tira o estatélio da boca do peixe. O estatélio valia 4 de dracma, 2 para Pedro e 2 para Jesus. Engraçado, que deu o resto dos apóstolos, né? Era 12 apóstolos. Será que os outros pagavam? Ou Jesus queria dar uma lição para Pedro? Jesus quis dar para Pedro uma lição.
O ponto mais bonito é a obediência de Pedro e a fé. O Senhor mandou, o Senhor falou, ele não titubeou, ele foi lá. Ele foi lá porque Jesus mandou ele lá. Agora, com toda certeza, nesse ir lá e esperar o peixe, Pedro ficou remoendo para que ele pudesse, numa próxima, ter tato na língua. E Jesus honrou a palavra de Pedro, porque Jesus honra os seus discípulos. Jesus não permite, mesmo que nós façamos algo que não esteja de acordo com o Senhor, Ele não permite que os seus discípulos passem pela vergonha e pelo vexame. Ele não permite. Ainda mais deixar Pedro passar por mentiroso, que o pai da mentira é o demônio. Jesus não ia deixar Pedro passar pela mentira. Aí Pedro estava comungando com o inimigo, com o demônio. Não, Pedro, eu honro a tua palavra, porque você não vai ser mentiroso, mas presta atenção no que você fez. Jesus honrou Pedro e Pedro aceitou a situação. Aqui está a nossa condição de todos nós em todos os momentos da nossa vida, sermos humildes diante de Deus e reconhecer quem somos, reconhecer os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, se humilhar diante do Senhor e muitas vezes ficarmos realmente remoendo o pecado, remoendo as coisas. Por isso que é um purgatório em vida. Irmãos, a purificação do coração acontece quando tem intensidade de dor. Saber que pecou é uma coisa, ter dor por ter pecado é outra coisa. E essa dor, ela vem a partir de ruminar o pecado, de ficar meditando no pecado, daquilo ficar fisgando a gente, machucando o coração, ao ponto da gente chorar diante de Deus. Mas é ali que vai estar a intensidade da graça, porque a intensidade da graça é a intensidade do arrependimento. Não tem jeito de ser diferente. Saber que pecou, isso qualquer bobo sabe, mas ter a dor no coração de ter ofendido a Deus, aí é só para aqueles que realmente se humilham diante de Deus. Pedro passou poucas e boas naquele caminho até o mar e de esperar o peixe. E ali Pedro começou a meditar a sua vida. Irmãos, quando nós cometemos algo errado e que aquilo fere o nosso coração, nós devemos permitir que fira, porque na maior parte das vezes nós queremos correr, fugir do problema, desaparecer. Eu vou viajar, eu vou passear, eu vou para o shopping, eu vou assistir uma televisão, eu vou assistir um filme, eu esqueço desse negócio, e aquilo passa. 2 dias, 3 dias, 5 dias, uma semana, sumiu. Está lá, porque você não cuidou da ferida. E cuidar da ferida é mexer nela, dói mais ainda. Nós precisamos aprender que diante de algo que nós fazemos que não é conforme a vontade de Deus, nós devemos pegar aquilo e machucar o nosso coração, para que a intensidade do mal a gente perceba, porque muitas vezes nós não percebemos a intensidade do mal que praticamos, fingimos, fazemos de conta, como bom brasileiro, damos um jeitinho debaixo do pano e fingimos que aquilo não é nada, e quando vê, a vida está só indo para baixo, porque nós somos orgulhosos, nós somos ambiciosos e nós não permitimos que aquilo que fizemos venha verdadeiramente com toda intensidade dentro do nosso coração e rebente o nosso coração. A gente finge, corre, esconde, disfarça, como se aquilo não fosse. Sabe como é que chama isso? Presunção. A presunção é: mas também, eu fiz assim, mas também, se não tivesse feito aquilo, eu não teria feito isso. Mas também, não é que eu sou tão ruim assim, eu até que sou bom, mas também, entendeu?
se não tivesse feito aquilo, eu não tinha feito isso, porque eu não sou tão ruim assim. Mas também. E aí quando vê, nós ficamos no mais também. Aí quando nós chegamos diante de Deus para pedir perdão, Senhor, o Senhor sabe que a carne é fraca, perdão. E acha, isso é presunção, acha que Deus perdoa mesmo, Ele é bom, então está cegado. Isso é presunção. Você acha que Deus perdoa a gente de qualquer jeito? Só porque nós chegamos diante dele e falamos, perdão, Senhor, eu pisei na bola, com nenhum nível de arrependimento no coração, com nenhuma dor de arrependimento no coração. O Senhor, tá bom, eu perdoo à medida que você está arrependido. Você entendeu? São coisas assim que a gente precisa observar. Qual é a dor que sentimos diante de um pecado cometido? Ou ainda temos a audácia de chegar diante do Senhor e falar, Senhor, meu coração está ferido porque eu pequei, cura-me, Senhor. Como se ele viesse com bálsamo, limpasse tudo e pronto. A dondoca, o dondoco ficou bonitinho. Vai fazer outra coisa pior depois. Entende? Isso é presunção. Nós presumimos que Deus perdoa tudo. E Ele perdoa tudo à medida que nos arrependemos. Existe uma coisa na catecismo da igreja, na doutrina da igreja, que chama contrição perfeita. É a dor de alma de ter pecado contra Deus. Contrição perfeita. E tem uma outra coisa que chama atrição. Atrição é quando a contrição é imperfeita. Eu pequei mesmo, Jesus, perdoa, tá? Eu sou assim mesmo, Jesus. É meu jeito, Senhor. E acho que Jesus tem que perdoar. Por isso que aquilo que aconteceu com Pedro, muitas vezes acontece conosco. Agora, o mais importante é Pedro obedeceu o Senhor e o Senhor honrou a palavra de Pedro, mesmo ele tendo errado. Porque Pedro obedeceu o Senhor, foi lá e com toda certeza Pedro ficou ruminando o pecado cometido. Irmãos, quanto mais nós ruminarmos o nosso pecado, quanto mais nós debruçarmos diante de Deus com o coração machucado, dolorido, chorando, vendo a gravidade do mal que praticamos, nós estaremos dando ao Senhor que honre a nossa vida de cristão, de filhos de Deus. Do contrário, Ele não pode fazer nada. Ele honrou Pedro porque Pedro foi lá. E mais, Ele fez um milagre porque Pedro obedeceu. Ele fez um milagre para honrar a palavra de Pedro. Um milagre. Honrou a palavra de Pedro com um milagre. Irmãos, Deus quer honrar a nossa palavra com um milagre, se nós formos obedientes a Ele. Se nós formos obedientes ao Senhor, Ele vai honrar a nossa vida. Ele vai nos tratar como discípulo. Não vai deixar que o mal brinque conosco. E se o mal nos levou a cometer um pecado, se nós formos diante de Deus e chorarmos verdadeiramente as nossas culpas, Ele vai honrar, e esse pecado, esse demônio vai ser rechaçado. Se Pedro, na hora que mentiu, foi influenciado pelo demônio, Jesus mostrou para Pedro como libertar-se do demônio: ser obediente. Se nós formos obedientes ao Senhor, Ele honra. E mesmo que o demônio nos levou a pecar, sendo nós obedientes ao Senhor e reconhecer a nossa culpa e a intensidade com que nós reconhecemos a nossa culpa, o Senhor vai fazer um milagre na nossa vida. E na hora do milagre, o capeta foi embora, o demônio foi embora. Nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos ter essa consciência. O Senhor, Ele vai realizar milagres na nossa vida. E se Ele não realiza, é porque nós não nos arrependemos dos nossos pecados devidamente. Fingimos, damos um golpe, entramos por baixo do pano, leva num jeitinho brasileiro. Aí o milagre não acontece. Nós precisamos muito mesmo, olhar para Pedro, o que ele fez, o que Jesus fez por ele. E interessante essa palavra aqui: Jesus não chamou Pedro de mentiroso.
Jesus não chamou a atenção de Pedro, Jesus não humilhou Pedro, Jesus não falou: Pedro, olha o que você fez, Pedro. Você já viu o que você fez, Pedro? Ô Pedro, pelo amor de Deus, até quando? Até quando eu vou tolerar você, Pedro? Jesus preveniu. Jesus preveniu. Pedro, a gente deve pagar imposto ou não deve pagar imposto? Não, Senhor, nós não precisamos pagar imposto. Está vendo, Pedro? Um demônio levou você a mentir. Jesus não falou isso para ele, eu que estou falando. Vamos resolver esse assunto. Vai lá, pesca um peixe, tira o estatério da boca do peixe e paga e pronto, está resolvido o problema. Eu honro a tua palavra, mas o demônio não tem poder sobre você. Entendeu? O demônio não tem poder sobre você, Pedro. Eu honro a tua palavra. Vai lá, vou fazer um milagre na sua vida, porque você é meu. Entendeu? Você, eu, somos dele. Nós somos dele. Ele quer honrar a nossa palavra a todo momento. Nem que for para fazer um milagre, ele vai fazer isso. Agora nós precisamos perceber, como Pedro, aquele caminho até o mar e até pegar o peixe, para Pedro foi um calvário, um purgatório. Ele foi pensando no que ele fez e o que Jesus estava fazendo por ele. Chegou lá, Pedro passou algum tempo lá para pegar o peixe, pegou o peixe. Quando ele pegou o estatério, o que era o estatério para Pedro? Libertação. Estou livre do pecado cometido. Estou livre. O Senhor fez um milagre na minha vida para que eu ficasse livre desse meu pecado. Irmãos, o pecado é uma cadeia, é uma prisão, e só Jesus pode libertar a gente da prisão, fazendo um milagre. Interessante, vocês acham que na bolsa comum, quem era o tesoureiro era Judas. Você acha que na bolsa comum, que é onde ficava o din-din da comunidade de Jesus, não tinha um estatério lá dentro? Você acha que eles não tinham dinheiro? Judas que cuidava da bolsa, e eles davam dinheiro para os pobres. O que aconteceu na última ceia? O pessoal pensou que Jesus falou para Pedro dar dinheiro para os pobres, para Judas, dar dinheiro para os pobres, e Judas saiu. Tem um evangelho que fala que pensou que ele mandou dar dinheiro para os pobres. Eles tinham dinheiro, porque eles eram sustentados pelas mulheres ricas. A comunidade de Jesus era sustentada pelas mulheres ricas, que era discípula de Jesus. Então ele tinha muito mais que um estatério lá na bolsa. Mas Jesus quis falar para Pedro o quê? Uma lição. Uma lição. Irmãos, nós estamos cheios de lição de Deus na nossa vida. Nós estamos cheios de lição. O Senhor vem dar uma lição na nossa vida, para que a gente aprenda a não pecar, a saber falar, a ter controle sobre nós mesmos. Não é verdade? Controle da língua, controle do jeito de falar, controle da forma de pensar, da forma de agir. O Senhor quer nos educar. Para Pedro, aquilo foi Jesus dando uma lição para ele. E você sabe, quando Jesus dá uma lição para nós e a gente tira zero, sabe o que acontece? Ele dá outra. Quantas vezes o Senhor dá uma lição na nossa vida e a gente é reprovado na lição? Quantas vezes Jesus dá uma lição para nós amar, para a gente perdoar, para a gente servir, e a gente tira zero na prova? Imagina se Pedrão não fosse lá no mar pescar. Senhor, deixa isso para depois eu vou. Olha, amanhã, Senhor, hoje está frio, amanhã eu vou, amanhã cedinho eu vou, Jesus, pode deixar. Nós não sabemos que hora que aconteceu aquela história, né? Que aqui não fala. Logo que chegaram, Cafarnaum. Vamos pensar um pouquinho, qual é a lição que Jesus está dando hoje na sua vida, na minha vida. Pensa aí, qual lição que Jesus te deu hoje, ou essa semana? Pedro, ele mandou ir lá pescar, e você? Mandou perdoar? Mandou servir? Mandou rezar mais? Mandou participar do sacramento? Qual é a lição que Jesus deu para você hoje? Presta bem atenção. A lição que o Senhor dá, Ele quer que nós aprendamos para que a gente seja mais santo. A nossa vida na terra é para ser santo. Se passar tudo e a gente não chegou na santidade, nós não fizemos
nada. Então pega o seu orgulho, joga para banheiro, né? Pia abaixo. Orgulho, vaidade, ambição, prepotência, presunção, individualismo, joga tudo. Isso não leva para o céu de jeito maneiro. Humilde, humilhar-se, amar, como Jesus. Pedro teve o seu aprendizado na didracma ou na estatéria que ele foi pescar. Nós precisamos ter o aprendizado no dia a dia da nossa vida. Amar, servir e perdoar. Feche um pouquinho os seus olhos. Vamos nos colocar diante do Senhor. Qual é a lição que Jesus quer dar ou já deu para você? Com toda certeza, Jesus já realizou muitas coisas na vida de cada um de nós. Mas hoje, nesse momento, Jesus, que deve ter dado para você uma lição, a lição sempre é dolorida, e muitas vezes essa lição é fruto dos nossos próprios pecados. Muitas vezes nós passamos por um purgatório em vida, com uma machucadura dentro de nós, uma ferida, e nós temos que viver essa ferida, para ver a intensidade da gravidade das coisas que fizemos, para que o Senhor possa nos purificar. Que nós possamos, de coração aberto, clamar ao Senhor que venha nos fortalecer, nos dar sabedoria, discernimento, para fazermos a sua vontade. Que nós possamos tirar 10 nas provas que Jesus nos dá, e Ele vai sempre querer de nós obediência. Obediência à sua palavra. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem. Se baterem na face direita, da esquerda. Enquanto você estiver caminhando, faça as pazes com os seus inimigos, porque um dia ele pode te entregar ao juiz, e o juiz mandar colocar você num calabouço. De lá você não sairá enquanto não pagares o último centavo. Mas de outro lado Jesus fala: vinde a mim vós que estáis com fardo pesado, eu vos aliviarei, que o meu jugo é suave, o meu peso é leve. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Coloquemos nas mãos do Senhor, faça em nós a sua vontade e nos prepare para a glória. Colocando tudo isso no coração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos desejar a paz de Jesus, hein?